estimado Diácono Francisco, amados filhos e filhas, hoje nós nos reunimos nesta igreja, nesta paróquia, para celebrarmos as grandes obras que o Senhor realizou na Virgem Maria. Hoje nós celebramos o mistério da nossa fé, Maria proclamada Imaculada Conceição. Esse dogma, e o que é um dogma? É uma verdade de fé, é uma verdade revelada. Quais são as fontes da verdade? Quais são as fontes da nossa fé? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Dessas duas fontes, a Igreja, o magistério, guarda, interpreta, ele escuta para poder ensinar ao povo o que Deus quer nos revelar para a nossa salvação. E o dogma, então, que hoje nós celebramos, é um dogma que é uma verdade de fé para nos salvar. E que verdade é essa? Foi proclamada pelo Papa Pio IX em 1854. O Papa Pio IX, então, proclama uma fé que já vem antes dessa proclamação desse dogma. A fé na Imaculada Conceição, ela já vem bem antes da proclamação do dogma. A Igreja sempre creu, sempre entendeu, interpretou, iluminada pelo Espírito Santo, essa verdade sobre Maria, que ela, então, pela sua missão de ser a escolhida, aquela que geraria em seu ventre o Salvador, o Filho de Deus, por méritos de Cristo, ela então foi preservada do pecado original. Maria nasceu desde a sua concepção, ela é imaculada, ou seja, ela não tem mácula, ela não tem nenhum vestígio do pecado. Desde a concepção, ela é pura, santa. Por causa de si, não. Por causa da sua missão e pelos méritos de Cristo. É como que se Deus em Maria antecipou a redenção. Maria foi salva pelo seu Filho antes dele vir ao mundo. Deus, para salvar a humanidade, envia o seu Filho, mas ele deveria enviar o seu Filho para assumir a nossa condição humana, para assumir a nossa natureza humana, para assumir um corpo humano, para ser homem entre nós. Esse corpo que esse seu Filho teria que assumir, não poderia ser um corpo maculado pelo pecado, porque Deus é santo, 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 santo. Em Deus não há pecado. E como que Deus iria assumir um corpo marcado pelo pecado? Por isso, então, Deus, pensando na nossa salvação, pensando na missão do seu Filho, ele então cria a Virgem Imaculada. Quando a sua mãe, Santana, concebe Maria, Deus infunde a alma de Maria, já purificando-a. Naquele instante em que Maria passa a existir no ventre de sua mãe, Santa Ana, ela já existe sem a mancha do pecado. É o que nós ouvimos na primeira leitura.
A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, nos mostra a queda do homem e da mulher. O homem, Adão e Eva, pecaram. E o que é o pecado? Desde a sua origem, é dizer não à vontade de Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Tem toda uma linguagem figurada, a linguagem do comer do fruto. Mas o que é o comer do fruto? Nada mais é do que não confiar no projeto divino. Porque Deus tinha um projeto e apenas disse para Adão e Eva: tudo é de vocês, mas não comam deste fruto. Adão e Eva preferiram acreditar na sugestão da serpente, ou seja, disseram não a esse projeto de Deus e quiseram um projeto que viram que seria melhor, independente de Deus. Por isso, amados filhos e filhas, todo o nosso pecado é sempre um não a Deus. Quando nós pecamos, quando nós escolhemos pecar, nós estamos com a nossa atitude dizendo que aquilo que eu estou escolhendo é melhor do que aquilo que Deus quer para mim. Aqui está a raiz do pecado, aqui é o pecado. Por isso é chamado pecado original, porque vem aqui a origem dele. E a partir então de Adão e Eva, toda a humanidade peca. Toda a humanidade então, ela é gerada com essa tendência a dizer não a Deus do que sim. Não é isso a nossa vida? Não é essa a nossa luta? A gente tende a dizer mais não a Deus ou sim a Deus? Na nossa vida, nós dizemos mais não a Deus ou sim? Hein, crianças? Mas não é isso? Não é essa a nossa luta? Às vezes a gente quer até acertar, mas aí a gente acaba errando, dizendo não. Por quê? Porque nós temos essa fraqueza, nós temos essa tendência ao pecado. Maria é preservada disso. O que nós estamos celebrando hoje é isso. Ela é a Imaculada. Maria, ela não nasce com essa mácula. Ela nasce totalmente de Deus, totalmente cheia da graça. Por isso que o anjo a saúda assim: alegra-te, cheia de graça. A igreja entendeu que o anjo reconhece em Maria algo que é desde sempre em sua vida. Ela desde sempre é cheia de graça. Ela não passa a ser cheia de graça quando o anjo a anuncia, não! Desde sempre, desde a sua existência, desde que Deus a criou, ela é cheia de graça, ela é tomada de graça, por isso ela é a Imaculada. A Imaculada Conceição nasceu então preservada do pecado. Mas por quê? Porque o nosso Deus não mudou os seus planos para conosco.
Embora Adão e Eva disseram não, Deus não mudou o seu pensamento em querer o homem e a mulher na sua convivência. Por isso Deus vem ao encontro. Por isso Deus foi procurar Adão e Eva. Porque Deus não mudou os seus planos de salvação para conosco. Tanto é que, embora a gente veja o drama do pecado, Adão e Eva sendo punidos como consequências do seu não, há uma promessa. Há uma descendência que Deus vai suscitar para pisar, para ferir a cabeça da serpente, para destruir o mal. Por isso, Deus, pensando na nossa salvação, envia o Filho, e para enviar o Filho, ele pensa em Maria. Por isso, São Paulo, na segunda leitura, vai nos dizer que nós, desde sempre, fomos abençoados e escolhidos em Cristo por Deus. E aí entra a Virgem. Deus, que é eterno, sabendo que no momento certo enviaria o seu Filho para resgatar os homens do pecado, ele então sabe que no momento determinado por ele então iria realizar essa obra na vida de Maria, criá-la, chamá-la à existência, antecipando nela a obra salvífica do seu Filho Jesus. Por isso, quando nós exaltamos a Imaculada Conceição de Maria, nós exaltamos também o próprio Deus e o próprio Cristo. Porque é para a nossa salvação que Ele então realiza essas grandes maravilhas. E aí, amados filhos e filhas, nós vemos se Eva disse não ao projeto de Deus, Maria disse sim. Se Eva escolheu aquilo que a serpente lhe sugeriu, se Eva escolheu aquilo que ela entendeu como melhor para si, Maria escolhe o que é para a glória de Deus. Faça-se em mim, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. O sim de Maria, então, restaura o não de Eva. O sim de Maria torna-se, então, a porta para que a salvação chegasse até nós. Por isso nós louvamos hoje essa Virgem de Nazaré, a cheia de graça, a totalmente tomada de graça. E é bonito vermos que a própria Virgem Maria confirma esse dogma. O dogma foi proclamado em 1854 e em 1858, em Lourdes, como Nossa Senhora se apresenta a Bernadette, a vidente? Eu sou a Imaculada Conceição. Um dos sinais para que fosse credível a aparição de Lourdes na época foi por causa disso. Porque o bispo, os padres da época ficaram impressionados
Como que aquela menina analfabeta iria saber disso? A própria Virgem, então, confirma aquilo que a Igreja proclamou. Eu sou a Imaculada Conceição. E o que a Imaculada Conceição toca na nossa vida? É o que São Paulo nos falou hoje. Nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A Imaculada Conceição de Maria nos ensina que nós precisamos, então, trilhar esse caminho da santidade. Saber que Deus nos escolheu em Cristo, como ela foi escolhida em Cristo para ser santa, e ela é santa, nós também somos chamados, temos também a mesma missão de, em Cristo, pela sua graça, pelos seus méritos, também sermos santos. Que a Imaculada Conceição, então, nos dê esta graça de colaborarmos com Deus para a nossa santificação. Ela que é cheia de graça, cheia do Espírito, também nos ensine a sermos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, Ele que nos leva à santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo